Está no ar o programa Caderno Digital, uma produção da rede TVTech em parceria com a TV Câmara. Oi, a gente inicia agora mais uma edição do programa Caderno Digital, um programa de entrevista com prestação de serviço, informação, variedades. Lembrando que a TVTech, em parceria com a TV Câmara, está nas mídias sociais. A gente pode ser procurado por TVTech Jundiaí, tanto no Facebook quanto no YouTube, Instagram e Twitter. No programa de hoje a gente fala sobre psicoterapia. Eu convidei a psicóloga Raquel Araújo. Raquel, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Bem, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Raquel, você é psicóloga, você atua com psicoterapia? Isso. E, para começar, explica pra gente a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, porque muita gente tem dúvidas, né? Achando, às vezes, que o psicólogo vai oferecer uma medicação, talvez. Acontece bastante de perguntarem no consultório, você vai passar remédio? O psicólogo não passa remédio em hipótese alguma. O psiquiatra é o único responsável pela parte de fármacos, né? Porque antes dele ser psiquiatra, ele faz a faculdade de medicina. E depois a especialização em psiquiatria. Então, ele já tem toda a preparação, embora a gente estude muitos fármacos, a gente não usa. Então, até na minha abordagem, por exemplo, a gente sempre tenta, inclusive, tratar tudo que for possível sem medicamento. Não deu, está precisando realmente, não deu certo fazer só com a reestruturação de pensamentos, por exemplo, aí a gente encaminha para o psiquiatra e faz um trabalho em conjunto. Você falou sobre abordagem. Existem várias abordagens e o profissional é que escolhe? Tem milhões de abordagens. E aí é o profissional que se identifica com aquela abordagem e aí ele percebe no paciente se o paciente também se identifica com aquilo. Acho que as principais hoje são a cognitivo, comportamental, psicanálise, humanista, fenomenológica. Então tem uma gama bem grande que cada um vai vendo de acordo com o seu perfil. E qual é a sua? Qual você escolheu? A minha cognitivo-comportamental. Explica um pouquinho mais do que se trata, como é o trabalho dentro dessa abordagem. A gente acredita que o principal ponto da pessoa é o pensamento. Então, independente do problema que você tem, ou do que você acredita que você tem, né, no caso, o ponto principal ali é o pensamento. Você mudando a sua forma de pensar, você vai mudar toda a sua ação, todo o seu ambiente, tudo que tiver à sua volta é baseado naquilo. Até tem um exemplo, né, que eu sempre gosto de usar, que é assim. Se você está em uma festa com amigos, aí vamos dizer que você é vegetariano, por exemplo, né? E você está conversando com um amigo que você não vê há muito tempo. Se chegou a única pizza vegetariana na festa, se você pensa, nossa, chegou a pizza vegetariana única, todo mundo vai comer a minha pizza, eu preciso comer antes que todo mundo coma. A primeira coisa que você vai fazer é ir em direção à comida. Se você pensa, por exemplo, nossa, tá tão gostoso conversar aqui com meu amigo, faz tempo que eu não converso com ele, a gente não tem tempo de se ver, provavelmente você vai agir ficando ali conversando com ele. Se você pensar, nossa, meu amigo também é vegetariano, vou perguntar se ele também não quer a pizza e tudo mais, provavelmente você pode até chamar ele para ir com você comer. Então, a situação é a mesma, o ambiente é o mesmo, você está ali na festa com os amigos, a situação chegou a única pizza vegetariana, é tudo igual. O que mudou é a sua forma de pensar. E o seu pensamento fez com que você agisse de determinada forma. Nós temos milhões de pensamentos o tempo inteiro e muitas vezes a gente não identifica esses pensamentos. Esses pensamentos que a gente tem frequentemente, a gente chama de pensamento automático. Então, eles acontecem sem que a gente perceba. E aí, alguns deles são muito disfuncionais, eles não trazem benefício nenhum, né? São esses pensamentos, por exemplo, nossa, nada vai dar certo na minha vida, nossa, eu preciso agradar a todos para ser feliz. Às vezes esse pensamento é tão forte que a gente chama de pensamento quente, ele influencia em todas as suas ações. Para que você não tenha uma vida tão conturbada por conta daquele pensamento disfuncional, na terapia cognitiva a gente faz uma reestruturação de pensamento e modifica aquele pensamento disfuncional para uma forma mais funcional de pensar. Então, no exemplo da pizza, não existiria uma maneira correta de agir e uma errada. Depende da pessoa. Isso. Por exemplo, se você está em uma dieta, que benefício que vai te trazer comer a pizza, né?
Depende da situação mesmo. Agora, da história de vida. E para mudar um pensamento, é um trabalho, não é de um dia para o outro, é um trabalho longo, não é? É um trabalho longo. É árduo, a caminhada é bem estreita, mas faz parte. Às vezes, o ponto principal é que a gente não percebe aquele pensamento. Então, eu não tenho facilidade de identificar, estou querendo agradar a todos para ser feliz. Então, na cognitiva, a gente primeiro tenta ir encaminhando com o paciente para identificar o pensamento, para que ele perceba o que ele está pensando, e aí depois que você olha para aquilo que você vai combater. Antes disso, a gente só vai vivendo a vida sem nem prestar atenção, né? Ninguém nunca ensinou a gente a pensar nos nossos pensamentos, a prestar atenção neles. Muito pelo contrário, a gente sempre ouve, você não pode ficar bravo. Você não pode ficar bravo com mãe, por exemplo. Nossa, essa frase todo mundo escuta. Você não tem direito de estar triste, porque tem tantas crianças na África que não tem nem o que comer. Sim, e muitas vezes misturam até com religião, né? Nossa, te deixando com aquela sensação de culpa. Sim. Então você não tem o direito de sentir raiva, você não tem o direito de sentir tristeza, você tem direito de estar feliz. Única e exclusivamente. E olhe lá ainda, né? Porque às vezes as pessoas se incomodam com a sua felicidade. Muitas vezes. E por que as pessoas se incomodam tanto com a felicidade dos outros? Talvez até pela necessidade de controle, né? De querer controlar as ações do outro, controlar as atitudes do outro. E também por essa crença que talvez seja até um pensamento quente de que as pessoas não merecem ser felizes. Ou quando alguém é mais alegre, desinibido e não se importa se aparece uma parte do corpo, por exemplo, na roupa, e aí todo mundo, nossa, mas que ousadia. Então vem aquele julgamento. Isso é natural do ser humano? Infelizmente, sim. E a gente tem que ir tentando modificar aos pouquinhos, né? Eu acho que a gente já tem trabalhado bastante nisso, socialmente falando. Eu acho que já tem começado a acontecer uma mudança legal. E precisa acontecer mesmo. A gente precisa mudar essa forma de ver as coisas. Não, com certeza. Da minha geração para a sua, muita coisa já mudou, né? Hoje se fala mais abertamente sobre uma série de temas que antes eram super considerados tabus. Ainda existem brincadeirinhas a respeito. No entanto, as pessoas pelo menos falam. Já é uma quebra de barreira, né? Já vai desconstruindo aos poucos, né? Agora, voltando à questão da psicoterapia, para quem nunca teve oportunidade, nunca teve coragem ou acha que nunca precisou, quais são os principais motivos que levam uma pessoa à terapia? Olha, eu acho que a terapia, na verdade, as pessoas falam, você tem problema porque você faz terapia, né? Todo mundo tem problema. O ponto é quem quer resolver os problemas vai para terapia. Então precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Vontade e não é louco. É vontade de mudar. É falar assim, eu tenho esse problema, eu aceito ele, eu vou mudar. Eu vou fazer por onde melhorar isso daqui. Não ficar lá fingindo, não, minha vida é perfeita. Não, tá tudo certo comigo. Quem precisa é o outro. É o outro, Então, a partir do momento que você toma essa decisão e você procura um profissional, você tem que se identificar também com aquele profissional, senão a coisa não flui. Com certeza. Até com a abordagem, muitas vezes. Eu conheço pessoas que falam, eu fui na terapia e nunca deu certo. E aí você pergunta, mas o que aconteceu? E ele vai explicando, eu chegava lá, o terapeuta não falava nada. Ou, eu cheguei lá, o terapeuta falava demais. Então, a nossa abordagem muitas vezes tem a ver com o jeito que a gente conduz a sessão. Né? Por exemplo, antigamente a psicanalista quase não falava nada durante a sessão. Hoje já até diminuiu e tudo mais, mas antes muitas pessoas iam para terapia, daí tinham que deitar no divã e tudo mais, daí não gostavam por causa daquele cenário, que não é bem assim, né? Então às vezes era só isso, não gostei disso daqui, vou tentar uma outra pessoa, vou tentar uma abordagem que eu me identifico mais e tentar, né? Se for tentando, pelo menos uma hora vai aceitar. O problema é quando encontra um defeito em cada um. E aí desiste de vez. E aí fica sem se conhecer melhor. Bom, a gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho falando mais sobre a psicoterapia. Até já. Estamos de volta, você assiste ao programa Caderno Digital hoje com a psicóloga Raquel Araújo. A gente está falando de psicoterapia. Raquel, fala pra gente algumas situações, alguns exemplos de casos que fazem com que alguém te procure.
Eu acho que os temas mais atuais hoje são depressão, autoconhecimento, ansiedade demais. Acho que principalmente a ansiedade é o que mais tem. E então as pessoas elas se sentem ansiosas, muita gente não entende o que é essa ansiedade. Acham que a pessoa está ansiosa, por exemplo, para chegar no dia da festa, ou ansiosa para ver tal filme. Ansiedade no sentido de querer que aconteça logo alguma coisa. Só que a explicação é muito mais complexa, não é? Isso que você está falando é o que geralmente eu costumo falar, né? As pessoas chegam falando, eu sou muito ansiosa, como se isso fosse algo ruim. A ansiedade sozinha, ela não é negativa, que é como você estava falando. Ansiedade para ver um filme, ansiedade para chegar numa festa, ansiedade para um momento especial. Isso é totalmente saudável, faz parte, né, do ser humano. Até foi o que salvou a gente durante muitos anos lá atrás, né, na época que a gente precisava agir rápido para sobreviver. O problema é quando essa ansiedade fica exacerbada e ela começa a controlar a sua vida. Então você não consegue mais parar e descansar porque você está ansioso para evento nenhum, coração fica acelerado com muita constância, dá aquela sudorese, suor repentino, sem nem estar calor, tremedeira, esse tipo de situação que causa desconforto, que é o que a gente trabalha na terapia como um sintoma ansioso. E aí a pessoa não consegue se concentrar muito bem no que precisa fazer, porque fica prestando atenção naqueles sintomas todos, e muitas vezes ela procura relatar para alguém próximo, poxa vida, eu estou passando por isso, mas a pessoa não consegue entender, porque quem não vive isso não entende. Aí que entra o profissional, porque mesmo você, por exemplo, nunca tendo vivido isso, você vai saber entender o que se passa na mente daquele seu paciente, não é verdade? A gente começa a trabalhar com a ansiedade e percebe que muitas vezes as pessoas começam a ter até ataque de pânico por conta daquilo e, de novo, está muito voltado à forma de pensar. Porque quando você começa a ter ansiedade para chegar no ataque de pânico, por exemplo, a pessoa começa a pensar, vou morrer. Meu coração está acelerando, estou passando mal. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo. Isso seria um grau mais avançado da ansiedade? Isso. A gente até tem testes, né, de ansiedade, até para saber em qual nível você está, mas conforme ela vai aumentando, ela pode se transformar em ataque de pânico por causa da forma como você está pensando. E às vezes a pessoa pode procurar um médico achando que está morrendo do coração e não tem nada a ver. Já aconteceu até de uma paciente que chegou para mim que ela falou que passou num clínico geral, ele achou que ela era hipocondríaca. Entendi. E na verdade não, ela tinha sintomas ansiosos, não estava sabendo trabalhar com aquilo. Como ela não conseguia trabalhar, não ia embora o problema, e só piorava, ia aumentando, levando para outras coisas, até que finalmente ela chegou na terapia e a gente resolveu isso. Então tem cura ou tem controle? Tem o controle, dependendo do caso, se for uma ansiedade por conta da forma de pensar, por exemplo, com a ressignificação cognitiva ela já não tem mais aqueles problemas, ela identifica e já combate logo antes de acontecer qualquer distúrbio. E acontece também de pessoas te procurarem para resolver problemas de relacionamento conjugal ou problemas no trabalho, financeiros, essas situações do dia a dia? Bastante. Acho que trabalho tem muito a ver com a personalidade, né? Cada pessoa tem a sua própria personalidade, então no trabalho ela encontra dificuldade de se relacionar com o outro, de lidar com a história de vida com o outro, do outro, da forma como o outro age mesmo, né? Então tem algumas coisas que a gente trabalha no consultório. Relacionamento conjugal é o que mais tem. Então a gente tem tanto a terapia individual para trabalhar o casal, quanto a terapia de casal, que também é bem funcional, né? Às vezes você não consegue trabalhar só com uma pessoa, porque o outro também precisa aprender as técnicas, então a terapia de casal é muito mais indicada. E aí, ou às vezes o casal decide se separar mesmo, só que em paz? Achei muito legal que você perguntou isso, porque muitas pessoas confundem a terapia de casal e falam, então vai para a terapia de casal para ficar junto para sempre. Não é o intuito. A terapia de casal é para os dois se relacionarem da melhor forma possível, seja junto ou separado. Então, tá tudo bem, vocês querem continuar juntos? A gente vai passando estratégias, vai trabalhando de todas as formas possíveis para que dê certo aquele relacionamento. Dê certo, né, da maneira como a gente entende que é se relacionar de uma maneira agradável. Se não está tendo como os dois ficarem juntos, se está tendo muito embate, tem muito problema de personalidade, os dois não estão seguindo as regras, não estão conseguindo mais manter a relação, embora tenha todas
as técnicas para isso, então tudo bem, a gente vai trabalhar uma forma de se separarem de uma maneira assertiva, que os dois fiquem bem, da maneira mais tranquila possível. O que seria uma maneira assertiva? Essa palavra não é tão comum no nosso dia a dia, de pessoas que não têm a ver com a área de psicologia, né? Assertividade, então a gente tem 3 formas de lidar com as coisas. A maneira passiva, agressiva e assertiva. A maneira passiva é quando você vai engolindo sapos, sem pausa, você está sempre engolindo, sempre se colocando no lugar do outro sozinho, sempre agindo da maneira como o outro quer, sempre vivendo de acordo com a outra pessoa e não se preocupando tanto consigo mesmo. Na maneira agressiva, você impõe a sua vontade. Nem é de uma maneira agressiva como a gente entende lá brigando, gritando, às vezes nem é isso. Um olhar... Na postura, um tom de voz. Ah, entendi. Super entendi. E muitas vezes funciona, né? Se a pessoa chega e fala, eu quero assim e pronto, vai ser feito. Mas a mesma pessoa que foi agressiva se sente mal muitas vezes. Então, para a gente não ter que ser passivo, de ficar só engolindo as situações, fazendo da maneira como o outro quer, nem sendo agressivo de impor a nossa vontade, a gente chega nesse meio termo que é, olha, eu me sinto assim com relação a isso. Eu prefiro que seja assim, eu tenho tal vontade. Então você coloca a atenção voltada para você e não mais para o outro. Porque muitas vezes quando você coloca para o outro parece que você está atacando. Então no relacionamento conjugal, você ser assertivo, você está tentando falar com o outro da melhor forma possível, de um jeito que seja bom tanto para você quanto para o outro. E na relação na hora da separação também. Você vai se separar de um jeito que seja bom tanto para você quanto para o outro, e que os dois consigam caminhar, seguir a vida. Sem dramas desnecessários, escândalos e pagação de mico de uma forma geral, né? Por favor, né? Raquel, você faz um trabalho bem bacana com relação a emagrecimento. Como funciona isso? Então, de novo, a forma de pensar é a forma que influencia em todo o meu trabalho. Muitas vezes as pessoas veem o alimento como uma válvula de escape. Tô ansiosa, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô sozinha, vou comer. Tudo é voltado ao alimento. Às vezes a única forma de prazer que a pessoa tem é com o alimento. Ah, tive um dia difícil no trabalho, vou comer. Então não é assim, a gente precisa encontrar outras formas de se agradar, outras formas de se ajudar, enfim, né? Então a terapia no sentido do emagrecimento trabalha com uma mudança de pensar magro. Você não vai mais ter esse pensamento de preciso comer para ser feliz, preciso comer para aliviar a minha tensão. Não, você vai encontrar o alimento como que ele é uma comida. Você vai usar para se nutrir. Ah, eu tô com vontade de comer chocolate? Tudo bem, come chocolate. Mas eu decidi comer aquele chocolate, não é porque eu tô triste. Então ele te ajuda muito a pensar nesse sentido de como, em que momento eu vou comer, por que eu tô comendo. Você identifica o que você está pensando antes daquela ação. Mas será que isso não é como o mecanismo que acontece com qualquer outro vício? O cigarro, por exemplo? Sim, acontece bastante. Eu falo mais do emagrecimento porque eu também sou técnica em nutrição e dietética, então é uma área que sempre me agradou. Meu TCC, inclusive, foi sobre obesidade. Eu gosto muito disso e eu vejo que as mulheres têm muita preocupação com isso. O público feminino precisa de muita atenção. E se a gente se preocupa tanto com estética, né, com a parte física e tudo mais, então que seja com um acompanhamento legal. Não seja só com aquelas dietas malucas. Inclusive, muitas vezes a dieta não funciona para a pessoa, ou ela funciona e dura, sei lá, 1 ano. Então, o meu trabalho é justamente para, ok, você vai fazer dieta, mas antes vamos fazer uma estrutura emocional, para que a dieta funcione, para que seja uma mudança de vida, de pensamento e não só ali daquele momento da dieta. E você tem alcançado bons resultados? Bem legais, muito gostosos. Agora, tanto que antes era só no particular, né? Eu sempre fazia com uma pessoa só, já fiz em forma de palestra. Agora eu vou fazer um grupo de emagrecimento, né? Então vai ser várias pessoas ao mesmo tempo, vai ser quase um grupo terapêutico, eu falo, mas voltado só para essa parte. Muito bom, assim, também um incentivo o outro, né? Ah, com certeza. Sensacional. Vamos pro intervalo então rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Caderno Digital de volta. Hoje a gente está falando de psicoterapia. Quem está comigo é a psicóloga Raquel Araújo.
Raquel, hoje com as redes sociais, as mídias sociais, você acha que facilitou tocar nesses assuntos de tratamentos de terapia, né, de psicoterapia, às vezes dá umas dicas para as pessoas que não têm essa oportunidade? Como você vê? Eu confesso que a princípio eu tinha um pouco de preconceito, mas hoje eu vejo que as pessoas que não querem ir até o consultório, muitas vezes elas não sabem o que o psicólogo pode fazer por ela. Então, quando elas têm ali um acompanhamento no Instagram, no Facebook, seja qual forma for, elas vão sabendo de que forma a gente pode ajudar. Não é só, por exemplo, muitas pessoas não sabiam que dava para fazer terapia de casal. Muitas pessoas nem imaginam o quanto o psicólogo pode ajudar no emagrecimento. Não sabe que isso pode ser trabalhado, a ansiedade pode ser trabalhada no consultório, etc. Então, eu acho que a informação, passar essa informação para as pessoas, deixar que elas saibam, tem ajudado demais. Tem sido um divisor de águas. Você recebe bastante dúvida, por exemplo, na sua conta do Instagram? Uhum. Eu até coloquei a hashtag, né? Pergunta pra Psi. Então, o pessoal vai me mandando bastante questionamento por direct, às vezes até no próprio WhatsApp, né? Porque tem o meu número ali no começo. O pessoal pergunta bastante, interage muito, bem mais do que eu pensei. E o que surge ali? Te surpreende alguma coisa que você fala, nossa, mas essa pergunta, de repente, não estava esperando? Às vezes acontece. Teve, acho que no começo do mês passado, teve pessoas perguntando por que a gente cobra a sessão. Digamos que você tem que ir no mercado, comprar coisas, né, para você viver. Mas são perguntas que eu entendo, né? Que se a pessoa não conhece, ela não tem mesmo como saber daquilo. Então, eu não fico chateada com perguntas que a maior parte das pessoas às vezes se sentiria incomodada. E você tem um público assim mais novo, até por você ser bem nova? Eu acho que hoje está bem misturado. No começo era mais pessoas próximas, mais pessoas da minha idade, né, etc. Mas hoje tem muito mais mulheres, principalmente mulheres mais velhas, tem bastante adolescente, criança tem pouco, mas tem algumas também, então tá bem misturado o público. Porque as crianças estão tão espertinhas, né? Demais, é assustador. Eles já entram no celular, entram nos aplicativos, já mandam até perguntas. Elas sabem fazer tudo. Eu não sabia nada disso na minha época, é muito legal de ver isso. E Raquel, pelo fato de você ter uma filha e você ser psicóloga, você acredita que você pode já ir orientando ela para essa questão da assertividade, para ela ter uma vida mais tranquila, sem muitos problemas, muitos dramas que a gente acaba vivendo por não ter a informação? Olha, eu tento o meu máximo. Tudo que tem a ver com a parte emocional, eu tento ir mostrando para ela do jeito que eu sei que é o funcional. Então, por exemplo, quando ela era menorzinha, que tinha as mordidas na escola, sempre ela chegava com a mordidinha, vinha alguém e falava assim, morde de volta. Tudo bem, a criança tem 1 ano, a gente acha que não vai entender, mas entende. Então eu ia pra ela, não pode morder o amiguinho. Tem até um vídeo que ela vai fazendo, não, morder não pode. Então você percebe que, por exemplo, ela mesma tinha muita reclamação que ela também mordia. Depois que a gente foi fazendo esse acompanhamento, ela começou, morder não pode, né? Com lidar mesmo com a raiva, com a frustração, às vezes eu falo pra ela, tá tudo bem, você tá com raiva. Não tem problema. A gente não tem que ser impedido de sentir. A gente não controla o nosso sentimento, a gente controla as ações. Então eu explico isso para ela. Eu falo para ela, você tá brava, tudo bem? Você não pode jogar as coisas, você não pode bater na mamãe, não pode fazer tal coisa. Mas sentir, tudo bem. Então ela mesma já fala, às vezes, eu estou com raiva, eu estou triste. Eu acho interessante, porque é uma abertura maior que está havendo hoje entre os pais e os filhos, né? Com respeito, sim, porém com mais diálogo. Antes teve épocas que as crianças tinham medo do pai ou da mãe saberem que mordeu na escola, por exemplo, né? É muito mais medo do que respeito, né? Então eu acho mais legal ter esse relacionamento de amigo, sabendo da hierarquia e da ordem das coisas, mas para depois se tornar um adulto bem resolvido. Porque antes não se falava disso. E aí o que acontece? As pessoas não tinham a saúde emocional. E agora, muitas vezes, você vê pessoas acima de 40 anos buscando aquilo que já poderia ter se desenvolvido antes.
teria sido tão mais fácil, né? Tem até uma postagem que eu coloquei no Instagram há um tempinho atrás. A nossa geração inteira precisa de terapia, porque a geração anterior também precisava, mas nunca foi atrás, né? E todas as outras anteriores. E todas as outras, todo mundo precisa de terapia, na verdade. Para mim, esse é o principal ponto. Todo mundo precisa de terapia. Ter coragem é outra coisa. Mas precisar, todo mundo precisa. E aí vão falar, poxa, mas eu não tenho dinheiro para gastar com a terapia. Mas eu não sei onde você estudou, mas geralmente as escolas, as faculdades, elas oferecem, né, com preços acessíveis ou até de graça? Sim, na verdade, no Anchieta, por exemplo, que foi onde eu estudei, o atendimento é gratuito. E acontece muito das pessoas falarem que não tem dinheiro para terapia, mas você vai ver, e elas não é que têm uma condição financeira muito baixa, não é isso. É que elas preferem gastar com coisas menos importantes. Então, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia, mas comprei um celular de última geração. Mas vou toda semana comer num restaurante chique. Então, assim, se a pessoa chegou na sessão e fala, olha, eu realmente não tenho condições e tudo mais, a gente até muitas vezes combina um valor. Dá para resolver. Então, dizer que o dinheiro é um problema, hoje não é. Porque tem essas opções. Então, você pode tentar conversar com o seu terapeuta, você pode procurar um atendimento gratuito. Se a sua relação com o dinheiro realmente, se a sua situação socioeconômica for mais baixa, tem as faculdades fazendo atendimento, tem milhões de outras opções, né? Não precisa ficar sofrendo por causa disso. Tá aí. Olha, deixa pra gente seus contatos nas suas redes sociais, se você quiser deixar seu telefone também. Claro. O meu Instagram ficou psicologue-se, então é psicologue_c.Raquel Araújo. E o meu número de telefone tá lá também, mas é 97180-2804. E você responde numa boa WhatsApp? Eu tô o tempo todo assim com o celular, então surgiram muitas dúvidas, eu tô respondendo. Quando eu percebo que é algo muito complexo, aí eu peço para marcar uma sessão. Deixa uma última mensagem, então, para aquelas pessoas que estão pensando, poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu procuro uma terapia? Vamos incentivar? Olha, a única coisa que eu tenho para dizer é, vai atrás. Vai enfrentar seus medos, vai resolver os seus problemas, porque se você não resolve, se você não tenta mudar, não vai acontecer mudança nenhuma na sua vida. Depende de cada um. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Raquel. Acompanho você no Instagram, gosto muito dos seus stories, dos seus vídeos. Você fala super bem, muito tranquila também, um amor. Obrigada. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do programa Caderno Digital.